Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, nós vamos aprender uma mochilinha 3D, que fica com as perninhas assim, ó, que vira cestinho. Você pode utilizar o tecido que desejar fora, o tecido que desejar dentro. Eu vou trazer aqui sugestão para colocarmos dentro o tricoline, ou como a gente vai fazer na aula de hoje, o nylon dublado, porque além de ajudar como forro, ele agrega como estrutura. Tô usando aqui um algodãozinho cru para deixar bem em destaque o meu bonequinho. Ele tem as perninhas que a gente vai aprender a fazer, tá? Você vai fazer aplique de menino ou de menina, podendo utilizar o composê que você desejar. Todos os cortes de cabelo de menino e de menina, o rostinho, o corpinho, a jardineira e o vestido estão contemplados no molde. O molde é gratuito de presente para você. Então, ao receber o seu molde, confira as informações aqui, ó, para impressão em tamanho real. Tem margem de costura e tem uma graduação para você posicionar ou a régua ou a fita métrica e verificar se tá batendo. Se não tiver batendo é porque você não imprimiu em tamanho real. Então, primeiro imprime a capa, confere. Se tiver ok, aí pode imprimir o restante do molde. Aqui na descrição tem as informações com o link para você poder baixar, tá bom? Seu molde. O mais legal de tudo é que o forrinho dessa mochila é preso, não solta, e também ela vira um cestinho. A gente vai fazer uma mochilinha 2 em 1. Tanto ela é brincável, né, 3D, quanto ela vira um cestinho para poder colocar os brinquedos e depois levanta assim. O forrinho vai estar preso, você vai aprender esse acabamento aqui do zíper. Vai aprender o acabamento dessa alça super confortável e anatômica. E vai aprender a deixar dessa forma bem de brincar mesmo, uma mochilinha para o seu netinho, para fazer para suas clientes, de menina ou de menino. É isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Você pode fazer um kit lindo da Térmica P, meu lanchinho, que você já aprendeu aqui no canal. Vou deixar aqui o link com a mochilinha. Olha que fofura! Você pode aumentar a mochila. Essa aqui, por exemplo, tem 33 por 33. Eu utilizei aqui somente o desenho da Pence M, tá? E aí, eu fiz uma maior. Fiz o bordado aqui do meu jogador. Meu filho é jogador de futebol, então coloquei o bordado aqui. E trouxe um exemplo de uma bailarina, ó. Fiz do tamanho do molde essa, que ela tem 32 por 30. E coloquei aqui a Pence M para ter a profundidade e essa curvinha que fica perfeita. E você consegue deixar essa peça em pé. Essa é a Pence M, tá? O molde eu vou explicar como que você vai fazer a união. E quem não tiver como imprimir, tem uma grade aqui, ó, um papel milimetrado de quadradinhos de 1 centímetro, vai poder reproduzir o molde. Então, você pode aumentar, diminuir e utilizar o molde da Pence na parte de baixo do seu quadrado, do seu retângulo, tá bom? Como o seu cliente desejar. Esse bordado aqui, tanto em pet aplique quanto em matriz para bordadeira, vocês ganham quando entram lá no casulo, no 8º dia de assinatura. É um presentinho para as minhas alunas, mas vocês podem tirar como inspiração, tá bom? Assim como o molde da Pence, todos os moldes das roupinhas, das faces, do corpo, estão com papel milimetrado embaixo para você conseguir reproduzir. O nosso molde, ele tem 30 por 32 de altura, certo? Você vai utilizar tecido principal para fora e tecido de forro. Pode estruturar o tecido, se não quiser trabalhar com algodão cru, for com tricoline, deixa ele estruturadinho, tá? E bota um forro de tricoline. Pode usar forro impermeável, como você preferir. Aqui tem as informações das ferragens, zíper e alça, nessa parte. Você vai unir parte 1 com parte 2, parte 3 com parte 4 e depois vai unir essa parte de cima com a parte de baixo. E ele tem que finalizar com essa medida daqui, tá? Vai ter a Pence M, aí você vai recortar no algodão cru ou no tecido da sua preferência e fazer o pet aplique. Esse pet aplique eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o card aqui, tá? Mostrando pra você como foi que eu fiz. E você pode fazer de menino
ou você também pode fazer de menina. Para essa peça, eu vou fazer com algodão cru. Eu engomei o meu algodão cru com a misturinha que eu ensino para vocês. Vou deixar a misturinha aqui também. Cortei frente e costas. E para o forrinho e ajudar na estruturação, eu cortei aqui o nylon dublado, do mesmo tamanho do molde. Depois que a gente corta, engoma direitinho ou estrutura, a gente vem e faz o pet aplique. Lembrando, seu tecido precisa estar estruturado em algo que aceite calor, para quando você aplicar o ferro não derreter. Se o estruturador que você estiver trabalhando não aceitar calor, primeiro você faz o pet aplique, depois você estrutura, tá bom? Feito a personalização, você escolhe qual cabelinho, qual corpinho, uma cor do tecido, né, que você vai trabalhar. Se vai querer com vestido, se vai querer com jardineira. Lembre de fazer as faces. Agora é só ir pra costura. Primeiro, a gente vai fazer a pensieme de todas as partes, 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal. Primeira parte, a gente trazer pra cá, passar uma costurinha com pezinho de máquina de 1/4 de polegada. Costurinha feita, todas com a mesma margem. Agora, a gente vai encaixar aqui e vir fazendo também uma costurinha até finalizar, sempre respeitando a margem. Ele vai ficar assim, tá? Com profundidade e com essa curvatura. A gente vai precisar fazer isso em todas as quinas, tanto do forrinho quanto do principal. Depois que todas as partes já estão com as pences feitas, eu coloquei aqui embaixo, ó, deixei aqui uns 3 dedinhos dessa costura, coloquei a minha etiqueta. E agora, a gente vai trabalhar no forro, tá? Então, eu vou pegar meu zíper, ó, essa é a cremaleira, a parte direita dele pra cima. Esse nylon dobrado, o nylon é a parte direita, a espuminha é a parte do avesso, tá? Ele é o nylon dobrado na espuma. Então, eu vou distribuir meu zíper aqui e vou passar uma costurinha pra estabilizar. Zíper pra cima, ó, nylon pra cima. Agora, eu vou abrir. Se você estiver trabalhando com tecido tricoline, a parte da estampa tem que estar aqui, tá bom? Eu abri o meu zíper na faixinha reta, com a cremaleira pra cima. Pego do outro lado, deixo distribuído, ó, centralizo e passo uma costurinha aqui também. E aí, a gente vai ter os 2 forrinhos com o zíper, tá? Eu vou escolher um deles, vou pegar a parte da frente. Lembrando, você pode personalizar com o nome da criança, se você quiser, tá? Esse aqui é o cabelo que tem maior, o black, né? Tem esse espaço aqui pra você colocar o nome da criança. Aí, você personaliza e depois, caso queira, né? Vem aqui, coloca direito com direito, a estrutura, que é o nylon dobrado pra cima, e a gente passa uma costurinha. Quem tá me guiando é a cremaleira, tá? Não é a lateral, não. Costurinha feita. Pode usar calcador de zíper se você quiser pra esse trabalho, tá? Eu vou trazer o meu forro pra cá e passar uma costurinha de pesponto. Vai deixar ele assim, tudo aberto. Aí, você vem, tomba pra cá o principal, vem com o vincador, ó, puxa o zíper e vinca bem, pra ele ficar bem alinhadinho, ok? Encaixa aqui as pontas e vai trabalhar na parte de trás. Agora, a gente vai preparar o porta-alça, tá? A parte de trás vai toda a parte de alça. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Esse aqui é o porta-alça, é um quadrado de 10 por 10. Você corta 2 vezes o tecido principal e refila assim na diagonal. Ele vai virar um triângulo, tá? Esse quadrado, ele vai virar tipo um lenço de escoteiro, ok? E aí, esse daqui, ó, vai ficar direito com direito, o parzinho, e aqui, direito com direito. O que a gente vai fazer? De um lado,
da nossa mochilinha, eu vou colocar essa parte maior para minha esquerda e do outro a parte maior para minha direita. Esse daqui, que é a alça de 8 centímetros que tem aí no molde, eu vou encaixar aqui no meu quadro e vou passar uma costurinha, tá? Então, aqui vai ficar com 4 centímetros depois que fez essa voltinha, ok? Eu passei uma costurinha aqui também. Você pega o isqueiro na chama azul e sela bem essa bordinha para não desfiar. Nós vamos fazer essa parte anatômica para o projeto, tá? Onde o nosso porta-alça vai ficar preso e aí ele vai ficar fazendo isso nas costinhas, não vai sair direto da nossa peça. Então, você vai pegar, deixar a parte maior sempre uma para sua esquerda e uma para sua direita. E ele vai ser encaixado na parte de cima, assim, ó. Você centraliza, deixa a mesma quantidade sobrando dos dois lados. Encaixa aqui e passa uma costurinha prendendo todo mundo. Caso você queira, pode entrar 1 centímetro e deixar ele sobrando para aumentar ainda a resistência. Essa é uma mochila que não aguenta muito peso, então dá para você trabalhar assim. Mas caso queira, você pode deixar sobrando 1 centímetro e costurar. Essa parte maior fica aberta, essa parte aqui fica fechada. Eu vou tirar um pouquinho essa sobra de tecido para fazer um acabamento bem lindão. Depois que a gente desvirou e empurrou a pontinha, passa uma costurinha naquela parte que estava aberta. E aí, vem aqui e faz isso. Esse tecido aqui tá apenas engomado, mas você pode entretelar, se você quiser ele mais durinho, tá bom? Agora, a gente passa uma costurinha de pesponto aqui. Lembrando, a mochilinha, esse lado vai ficar aqui aparecendo e esse lado vai ficar assim. Então, a linha mais bonita, você tem que saber qual é o lado que você vai costurar. Eles precisam ficar exatamente assim. A costurinha, quando a gente for fazer, tem que passar por cima da alça, para poder prender mais uma vez. Essa daqui eu fiz embaixo, para vocês verem a diferença. Aqui eu não prendi a alça, só no tecido, e essa daqui eu passei por cima dela, aumentando ainda mais a resistência no nosso trabalho. Agora, com a parte das costas, eu vou encaixar assim, ó. Essa parte daqui vai ficar ponta com a ponta. Eu venho, encaixo e costuro. Ou seja, o limite da pontinha é essa costura que a gente fez da pence, tá? Então, é ele que vai guiar essa ponta. Vamos ao contrário agora, ó, da ponta para o outro lado, encaixa aqui e vem costurando. Olha só, que lindo que fica. A gente vai agora trabalhar na parte da alça de mão e da alça das costas, ó. Acha o meio, você vai deixar 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. Vou pegar aqui a minha alça de mão, que tem 20 centímetros, já selei no isqueiro. E aí, eu dou 2 centímetros e passo uma costurinha, 2 centímetros e passo outra. Pode ser de 1,5 a 2, tá? Agora, eu vou pegar a minha alça de 90 centímetros, vou selar as duas pontinhas, vou fazer isso com as duas, que são as alças de costas. Depois que a gente selar, a gente já pode aplicar na costura. Nós não vamos aplicar ela reta, não. Nós vamos subir meio centímetro aqui, só na pontinha. E a gente passa uma costurinha, para que ela possa ficar inclinada. Ó, só sobrou meio centímetro, chegou igualzinho aqui. Essa daqui começa igual
e finaliza encaixadinha assim pra fora, sobrando meio centímetro da ponta. Aí, essa sobrinha de alça, você deixa um rolinho assim e prende, tá? Pra gente poder costurar. Ela já tá pronta pra gente aplicar no nosso forrinho. Eu pego meu forrinho, coloco direito com direito, ponta com ponta, e vamos passar uma costurinha aqui. Passa 2 costuras pra reforçar bem essa alça. Passei 2 costuras, reforcei bem. Agora, eu desço com o forrinho, passo uma costura de pesponto. Nós costuramos a alça no algodão cru. Depois, passamos 2 costuras com o forro. E agora, rebatemos a alça no forro. Então, ela tá bem segura. Durante o seu processo de produção, mostra isso nos seus stories. Mostra para os seus clientes a preocupação que você tem com a durabilidade da peça, tá bom? Tenho certeza que isso vai aumentar o valor percebido por ele. Agora, a gente vai puxar a alça pra cima e vai vincar. É o mesmo processo que a gente fez com a parte da frente, porque a parte de trás, como é uma mochila, ela tem mais volumes, né, de itens que a gente vai colocar aqui. Agora, eu encaixo aqui embaixo e vou trabalhar as perninhas. Olha, você pode usar um tecido só para poder fazer as perninhas. Você precisa cortar ele do tamanho desse molde. Então, a gente vai precisar de cortes espelhados, assim, ó. Você coloca 2 vezes 2 para cima e 2 vezes 2 para baixo, direito com direito. Posiciona e recorta, porque vai precisar de direito com direito para um lado e direito com direito para outro. Esse molde, ele fica assim, certo? Então, você vai precisar cortar todos na mesma direção. Pode ser para a direita ou para a esquerda, porque no final ele acaba assim. Eu vou utilizar retalhinhos para poder fazer o projeto que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou fazer tipo sapatinhos ou botas para minha menininha. Então, você vai pegar e escolher 2 retalhos que somados fiquem maiores do que o molde, tá bom? Como sobrou vários retalhos dessa peça, eu tô aproveitando eles todos engomados para fazer isso. A meinha é a parte de cima e a botinha é a parte de baixo. Então, eu vou colocar direito com direito, o tecido da meinha viradinho assim, ó, pra cima, e o tecido do sapatinho também. Agora, a gente vai passar uma costura. Costurinha feita. Ao abrir, esse tecido tem que estar viradinho pra cima e esse também viradinho pra cima. Então, a gente vai agora vincar aqui, abrindo assim, e vai encontrar essas costuras, ó. Encontrei, venho com o alfinete e prendo. Faço isso desse outro lado também, tá? Os retalhinhos que você estiver usando não precisam ser do mesmo tamanho, mas precisam ser maiores do que o molde. Aí, a gente agora vai posicionar o molde e vai riscar, tá? Ele vai precisar ficar igual desse e desse lado. Então, você pode encaixar os 4 tecidos, lembrando que precisam estar direito com direito, riscar e cortar todo mundo junto. Depois que a gente cortou, vai pegar 2 pares, sempre direito com direito, e vai passar uma costurinha aqui até aqui. Essa costurinha que eu fiz de união, eu fiz com pontinho 2, pra quando a gente cortar ele não abrir, tá? Essa união dos 2 retalhinhos. E caso você queira fazer um tecido só, é só posicionar direito com direito, riscar e cortar, ou alfinetar e cortar, se você já tiver mais destreza. O mais importante, aqui em cima não pode costurar.
Costurinha feita, vamos agora para o acabamento dessas curvas. Sempre que a gente costura curvas, a gente precisa da Pix. Seja com tesoura de picote ou com a tesoura da gente comum mesmo. Só demora um pouquinho mais, mas dá pra fazer. Agora, a gente vai abrir aqui e empurrar todo mundo para o lado de fora. Você vai pegar o enchimento de boneca ou fibra siliconada e vai colocar aqui dentro. A intenção de unir os retalhinhos é conseguir fazer esse encaixe, tá? Olha, aqui atrás não ficou tão perfeito. Vou desvirar esse pra gente ver como ficou. Essa outra na frente ficou legal, atrás não encaixou perfeitamente, não. Ainda bem que na frente ficou top. Ó, agora eu vou pegar enchimento. Isso aqui pra mim é fibra siliconada, manta R1, que aí eu fui cortando, abrindo a manta, assim. Como eu não tenho a fibra de boneca, eu vou trabalhar com essa daqui, tá? Vou posicionando aqui. Eu deixo 2 dedinhos sem fibra. Depois que a gente encheu, aqui em cima a gente passa uma costurinha pra fechar, tá? Lembrando, 2 dedinhos sem fibra. A gente vai colocar as perninhas aqui, tá? Observe que o vestidinho eu deixo com uma margem com menos de 0,5 pra ele ficar escondidinho na costura. Eu achei o meio, né? E aí, aqui, ó, com a botinha viradinha para a boneca, não é assim, senão vai ficar pra trás, tá? É assim. Acho o meio aqui, entre o pique e o final do vestido, passo uma costurinha. Olha como que vai ficar a direção da botinha, da perninha, tá? Tem que ficar pra frente, assim. Agora, a gente vai pegar a parte de trás, encontrar aqui lateral com lateral e passar um cursor. Deixar metade aqui e na outra ponta a gente passa o outro e deixa os dois se encontrando no meio. Cursores aqui e todo mundo aberto. Eu passei uma costurinha nessa direção aqui, ó, do zíper, aqui, e selei o zíper com o isqueiro, tá? Ele precisa sobrar pelo menos 2 dedinhos de cada lado pra ficar com aquele acabamento que a gente vai aprender. E aí, agora, a gente vai colocar principal com principal, forro com forro. Vamos começar alinhando o forro, ó. A gente vai pegar a faixinha do zíper, deixar ela igual, assim. Vai pegar o alfinete e vai prender. Vai fazer isso desse outro lado também. Aí, aqui, onde tá passando a cremaleira, a gente vai marcar dos 2 lados. Esse é o limite da nossa costura, tá? Então, o nosso forrinho, ele vai ser preso assim, e o principal não vai passar pela cremaleira, vai finalizar aqui, tá bom? A gente vai ver isso. Aí, agora, a gente vai deixar aqui na lateral o espaço para a mão ficar aberta, seja no tricolina, no nylon dobrado, o forrinho que você preferir, para eu conseguir encaixar a minha mão sem romper as costuras. A gente vai passar uma costura daqui, sem subir no zíper, nem no tecido de cima, até aqui, somente costurando o material do forro mesmo. E depois daqui até esse outro lado. A margem do forrinho não é 0,5, é 0,6. Você deixa ele passando um pouquinho aqui do calcador, para o forro ficar um pouquinho menor do que o tecido principal. O meu zíper não tá costurado, tá? Só o forrinho. Agora, eu vou virar, continuar daqui até aqui. Observe que vai sempre sobrar 1 milímetro aqui, para o forro ficar menor. Ó, não pega no zíper, só no forrinho. Então, o que temos aqui? Um forro com a abertura, por enquanto ele tá solto, mas ele vai ficar presinho no principal. E agora, nós vamos, já que eu já alinhei o forrinho, passar uma costurinha com pezinho de máquina 0,5. Daqui até aqui, ó. Lembrando, nossa cremaleira precisa tá reta, tá? No ângulo de 90 graus, ela tá assim.
Ela não pode nem ficar torcida para a esquerda nem para a direita. Quando a gente estiver chegando nessa marquinha, a gente empurra o zíper e costura aqui com o retrocesso. Ou seja, o meu zíper não tá costurado em lugar nenhum. A gente não passou por cima dele. Evitou quebrar a agulha e deixa aquele acabamento lindão. Vem aqui pro outro lado e faz a mesma coisa, somente nesse espacinho para estabilizar. Agora, a gente vai abrir o corso, já tá todo mundo preso, colocar todas essas alças para o lado de dentro. Vai facilitar a nossa costurinha aqui. E vamos completar essa costura, daqui até aqui. Quando estiver costurando as perninhas, reforcem bem, tá? Agora, eu vou pegar o meu tecidinho principal, posicionar aqui no forro, costura com costura, vou encaixar e vou deixar o forro sobrando 1 milímetro, tá? De diferença. Ele vai ficar sobrando aqui 1 milímetro. O principal vai ficar um pouquinho mais recuado. E dessa costura até essa, eu prendo aqui. É assim que a gente vai ter a nossa mochilinha com o forro preso. Vamos procurar o espaço que tá aberto aqui, pra gente começar a desvirar a nossa mochila. Deixa todo mundo aqui do lado do forro, coloca o tecidinho pra dentro e fecha aqui, ou com pontinho invisível ou na máquina. Fechei aqui a lateral, só o forro, tá? Agora, vamos colocar todo mundo do lado do principal. Fica todo mundo amassado, né? Porque passou por uma cesariana. Então, eu vou pegar aqui um atualhado. Você pega um tecidinho ou vários. Vou colocar aqui dentro. Eu dobrei no tamanho que vai ficar a mochilinha. Vou fechar o zíper para poder prender a minha alça. Eu já selei aqui, né? Então, aqui na ponta, eu venho com ela do lado direito, passo pelo regulador, coloco o regulador pra cima, faço isso aqui, observe, tá? O movimento da minha mão, ó. Faço isso aqui, faço um arco aqui embaixo, com uma alça transversal normal, ela vai passar aqui por debaixo. Dobra a pontinha e passo uma costurinha aqui. Costurinha feita, poderia ser rebite, sem problema. A parte mais bonita fica na parte lisa e a parte da costurinha, que não é tão bonita, fica aqui dentro, escondidinha assim, tá? Encaixa aqui, deixa sobrando só o necessário. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Agora, as duas alças já estão aqui nas costas. Você vai no ferrinho, passa de um lado, com o tecidinho aqui dentro, vai, passa do outro e já pode mostrar para sua cliente essa opção de presente para qualquer criança. Olha, ainda podendo ser personalizado com o jeitinho da criança. Com as perninhas assim, é como se fosse uma bonequinha estampada em uma mochila. Lembrando que ela vira cestinha e pode ser um organizador. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu like, tá? As informações sobre o molde, sobre o que você precisar, estão aqui na descrição. E durante essa aula, vários links eu deixei aqui no card para você assistir, por exemplo, a aula do Pet Aplique, como engomar tecido.
tem essas aulinhas aqui pra você. Um beijo e até a próxima!